Olá, no exercício de hoje eu vou passar alguns exercícios. Normalmente eu faço exercício para o meu corpo, mas hoje eu vou passar algumas dicas de exercícios para melhorar a visão. E esses exercícios, normalmente, eu assisti já há algum tempo vários vídeos da Tatiana Gebrael, e ela fornece, na realidade, vários vídeos orientando sobre melhorias da nossa visão. E também ela tem também um treinamento lá que ela dá, coisa do tipo, com relação à questão da visão. E aí, como eu gosto, na realidade, de procurar ajudar as pessoas e vejo a quantidade de pessoas que utilizam óculos, eu não vou dizer que eu não utilizo, eu utilizo óculos já há muito tempo, né? Já fiz, inclusive, há muitos anos, há uns 20, uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu fiz a cirurgia de miopia do olho direito e da esquerda, tá? E depois disso, na realidade, mas com o tempo acaba voltando, na realidade, isso. E hoje eu tenho um pouco de dificuldade, principalmente para enxergar para perto, para longe também eu tinha, mas com os exercícios que eu vou passar aqui, já melhorou bastante a minha visão, tanto para perto quanto para longe. Então, eu vou dizer a vocês que, assim como a atividade física, a musculação para o nosso corpo, para os nossos músculos, para nossas articulações, eles melhoram. E nos vídeos da Tatiana, da forma que ela explicava, eu via que tinha tudo a ver. E aí comecei a fazer os exercícios e realmente tenho sentido muitas melhoras, ok? Lembrando que a atividade física para os olhos, porque são músculos, é a mesma coisa de atividade física para o nosso corpo físico. Requer uma certa frequência, requer que façamos os exercícios de uma forma correta e com mais frequência, ok? Então eu vou passar aqui algumas dicas, porque a nossa vista, na realidade, ela é formada de muitos músculos, de nervos e de muitos vasos sanguíneos. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar melhorar a circulação de sangue nessa área e também relaxar essa parte dos nossos olhos. E para isso, alguns dos exercícios a gente pegar 3 dedos aqui e fazer de tal, não precisa fazer com tanta força, mas também não tão fraco, de tal forma que a gente começa a fazer esses tipos de exercício. Isso daqui faz um tipo de uma massagenzinha na nossa cabeça, nos nossos olhos, por aqui. E aqui também tem umas glândulas também que é importante a gente estar fazendo, tá? E a gente eu procuro fazer isso daqui, inclusive logo quando eu levanto, vou lavar o rosto, eu já faço esse tipo de exercício. Então isso aqui, ele faz com que relaxe esses músculos e ao mesmo tempo melhora a parte. E aqui também pode fazer esse tipo de exercício que vai dar uma fortalecida nessa parte aqui dos ossos. Mas com relação à vista, ela posiciona, eu vou falar sobre o que normalmente o tipo do exercício, o que ele faz e qual o tipo de exercício. Então, eu vou começar, na realidade, aqui nesses músculos aqui que normalmente fica duro, né? Esses músculos, a gente não faz muito exercício, mexe com eles, ficam duros. Então, dar uns pequenos beliscões aqui nele, para que, ou então, passar nesse sentido. Fecha o olho e procura fazer esses exercícios para que essa parte, ela fique mais relaxada, ela fica assim. Primeiro exercício que vamos estar fazendo. Normalmente, a gente tem hábito de não enxergar longe. Então, normalmente, a gente, no nosso dia a dia, quando a gente está andando, normalmente a gente enxerga perto. Com isso, o que acontece? O nosso músculo, que ele trabalha na realidade longe, perto, ele acaba ficando mais com relação de enxergar mais perto, e com isso a gente acaba pegando problema de miopia, coisa do tipo. Então, procurar enxergar longe, 20, 30, 50, 100, 200 metros longe, prédios, por exemplo, enxergar longe. Então, a gente criar esse hábito, com isso a gente começa a fortalecer os músculos para enxergar longe. E
para enxergar perto. Então, normalmente a gente coloca, por exemplo, a ponta do dedo aqui e a gente fica olhando a ponta do dedo. Com isso a gente começa a fazer com que a nossa vista, na realidade, comece a enxergar mais perto. Um exercício para enxergar mais longe. Aqui ele está enxergando mais longe. Aqui ele está enxergando mais perto. Então vem perto. Então faz isso aqui, por exemplo, 2 séries, 3 séries de 20 mais ou menos, tá? Para fazer esses exercícios. Então aqui quando você faz assim, ele está olhando mais longe, o músculo está abrindo, aqui está fechando e assim por diante. Um outro exercício normalmente que é dado é esse exercício aqui, tá? Normalmente. Esse exercício é o quê? Normalmente a gente, quando está lendo alguma coisa, a gente vai andar ou está fazendo alguma coisa nesse sentido, normalmente a gente sente tontura. Fazendo esses exercícios, a gente faz com que o nosso cérebro, porque não é só musculatura, é o nosso cérebro também. Então, o nosso cérebro e a nossa musculatura, ela consiga já em movimento, tá? Em movimento, enxergando aqui, focaliza a ponta do dedo e faz esse movimento. Também pode fazer aí exercícios aí, 2, 3 séries aí de 20, coisa do tipo. Devagar, fazendo. E à medida que você está fazendo, se você, por caso sentir um pouco de tontura, talvez faça um pouco melhor. Se caso não conseguir fazer nenhum, faz aos pouquinhos e tenta verificar se consegue melhorar. Esse é um outro exercício. Um outro exercício, por exemplo, pegar as 2 pontas do dedo, colocar aqui na ponta do nariz e tá fazendo o exercíciozinho como se estivesse, né, fazendo assim na ponta do dedo, e você vai ver as unhas. Com isso você está forçando a musculatura a trabalhar ali, ok? Então a gente focou longe, focou perto. Outro exercício também que é muito importante vamos supor que eu estou no dia, lá, por exemplo, sol de manhã, coisa do tipo, o sol está vindo de lá para cá. Então eu fico no sol, fecho os olhos e faço esse movimento aqui. Com isso, a minha íris ela vai fechar e ela vai abrir. Fechar, vai abrir, e com isso, normalmente, quando eu estiver num lugar escuro, que eu for para um lugar claro, o músculo vai mais facilmente se adaptar tanto do claro para o escuro quanto do escuro para o claro. Então isso trabalha esse tipo de exercício. Também pode fazer aí umas 3 séries mais ou menos de 20, alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa também que é importante, a gente, quando for piscar, é uma coisa que normalmente a gente não faz, a gente normalmente não pisca muito. Respirar, a gente respirar tranquilo. Quando estiver fazendo esses exercícios, respira naturalmente, não fica com a parte física parada. Outra coisa, quando a gente for piscar, normalmente a gente pisca mexendo com essa região. Não há essa necessidade. A gente não precisa mexer com essa região para a gente enxergar e nem para a gente piscar. Então, piscar, tá? Mexer o mínimo possível com essa região, mexer mais com os olhos. E aí tem um exercício que ela dá, por exemplo, você conta 1, 2, 3 segundos, dá uma piscada, 1, 2, 3, pisca, 1, 2, 3, pisca, 1, 2, 3, pisca. E faz isso durante uns 2 minutos. 1, 2, 3, pisca. 1, 2, 3, pisca. Esse é um dos exercícios. Um outro exercício também é piscar com um olho só. Tá? Se caso não conseguir, vamos supor que eu não consigo piscar com um só. Então, dá uma seguradinha um pouquinho no um e procura piscar de levezinho o outro. E com isso, à medida que você for fazendo, você vai ver que você vai conseguir fazer e você vai perceber que não está mexendo com essa região aqui de cima. E à medida, quanto menos você franzir isso daqui, você também passa a diminuir essa parte de ruga no seu rosto, coisa do tipo, ok? Outro exercício normalmente que é dado, qual que é? O nosso campo de visão, normalmente, ele pega 180 graus, ou seja, ele pega daqui e vem até aqui. Quando a gente usa outra coisa que é muito importante, quando começar a fazer esses exercícios, tira o óculos,
faça sem o óculos, ok? Eu havia esquecido de falar no início. Tira o óculos, tá? E procure utilizar o óculos o menor tempo possível, né? Se for fazer. Às vezes a gente está conversando, às vezes a gente está deitado, não precisa nem estar com óculos e a gente fica com óculos. Então, quando a gente tira o óculos, porque o óculos ele serve como uma muleta, na realidade, para os nossos músculos, tá? Então, é muito importante que a gente procura utilizar menos o óculos e fazendo os exercícios com as musculaturas, a gente vai melhorando a visão e com isso a gente vai procurando. Não se preocupe se você não estiver enxergando, coisa do tipo. Talvez o teu grau é muito forte, às vezes você não está conseguindo enxergar, mas vai fazendo os exercícios, coisa do tipo, ok? Então, o nosso ângulo de visão. Então, esse exercício, ele é um exercício. E aí o que acontece? Quando a gente coloca um óculos, o óculos ele fecha o nosso campo de visão. E a gente, normalmente, a gente tem os 180 graus. Então, esse tipo de exercício aqui, ó, é um exercício, fica olhando rente para frente e fazendo os exercícios e procurando o cérebro, né? Trabalhar o cérebro para melhorar o campo de visão e fazendo os exercícios. Vamos supor que você consiga fazer até aqui. Então, tudo bem, você vai fazendo e à medida que você for fazendo, você vai aumentando até a hora em que você está fazendo. E eu faço esses exercícios, faço esse, assim com a mão, né, aqui do lado e assim por diante, tá? Faço assim, sempre olhando para frente e fazendo os exercícios. Um outro exercício também que é muito importante, todos nós temos uma das duas vistas que a gente enxerga melhor, a outra a gente já não enxerga tão bem. E levando isso para a parte física do nosso corpo, imagine que você machucou a perna esquerda, o que normalmente você faz quando você está mancando? Você joga o peso, joga tudo para a direita. E se você na realidade não volta a colocar, a fortalecer essa perna esquerda, ela vai ficar sempre carregando a da direita e ela vai ficar cada vez mais fraca, ok? A nossa vista, os músculos, acontece a mesma coisa. Então, quando a gente tem, por exemplo, no meu caso aqui, o direito, ele é melhor, eu enxergo melhor do que com o esquerdo. E como é que eu sei que o direito ou o esquerdo? Eu pego alguma coisa que eu estou enxergando, pego alguma letra, alguma coisa, e olho, tampo um olho e olho com o outro. E depois eu tampo e olho com o outro, eu vejo qual que eu enxergo melhor. A que eu enxergar melhor é o olho que eu enxergo normalmente melhor. Então, no meu caso aqui é o direito. Então, o que eu faço? Normalmente não preciso fechar o olho nem nada, só faz uma conchinha, coloca em cima, tampa esse olho e aí procura fazer os mesmos exercícios que normalmente é feito, longe, perto, longe, perto. Procura olhar longe com ele, ou seja, os mesmos exercícios que você faz com os dois, também você faça só com esse olho. Por quê? Porque você vai começar a fortalecer esse olho. E à medida que se você fortalece esse olho, juntamente com o outro, você começa a enxergar melhor. Ok? Então, isso também é muito importante no sentido de fazer. Ok? Então, com relação à questão desses exercícios, a gente faz. O exercício do sol, não sei se eu já passei, mas o do sol, qual que é? Você tá de frente, vamos supor, para o sol. Se estiver nublado, você põe a mão. Se tiver sol, você fecha o olho e faça esse tipo de exercício, que eu acho que eu já passei, né? Que ele serve para você. Quando você estiver num lugar claro e no escuro, você fizer. Se não tiver sol, coisa do tipo, você pode fazer nesse sentido. Tampa, faz a conchinha e tampa. Faz a conchinha e tampa, ok? Esses exercícios vão ajudar você a procurar enxergar melhor. Outra coisa também que é importante vamos supor que eu pegue essa caixinha aqui. Então, à medida que aqui dentro da nossa vista tem uma parte lá no fundo que chama mácula. É ali que é normalmente montada a imagem. E para a gente enxergar melhor de perto, coisa do tipo, é importante a gente começar a observar detalhes. Então, vamos supor que aqui tem umas letras pequenas aqui. Então, eu começo a focar essas letras pequenas, detalhe, eu começo a focar esses detalhes. Então, eu estou
fazendo com que esse músculo lá de trás que pega essa parte, ele começa a trabalhar mais esse músculo, e com isso eu vou procurando, olhando detalhes, coisas do tipo. Isso pode ser feito também eu colocando aqui questão de uns 10 centímetros mais ou menos da minha visão, eu posso estar olhando as linhas ou detalhes da minha mão. Isso eu posso fazer. Se eu não conseguir enxergar, a princípio não tem tanto problema, pego uma letra um pouco maior, alguma coisa nesse sentido. Isso também vai estar ajudando nesse sentido. Tá? Então, passei aí alguns exercícios na realidade, né, que eu acredito que já vai poder ajudar você aí na melhora da sua vista, ok? Não sei também se eu passei, se eu já passei, tudo bem, mas se eu não passei, eu vou passar de novo, que é o fato de você estar fazendo um círculo com a sua vista. Você olha para frente e vai fazendo um círculo com ela. Não mexe, só mexe o olho, olha para o lado, olha para cima, olha para cá. Sempre não precisa franzir a testa. Procura, mesmo se você no começo fizer, mas à medida em que você começar a fazer esses exercícios, e aí você faz mais 5 vezes nesse sentido, e depois você volta nesse sentido. Tá? E você pode começar fazendo com o olho fechado também a mesma coisa. Você vai trabalhar o seu cérebro na realidade, movimentando o teu olho da mesma forma como se tivesse com o olho aberto. Você vai estar trabalhando com o teu olho dentro, fechado. Faz umas 4, 5 vezes para um lado e umas 4, 5 vezes para o outro. Ok? Então, espero que esses exercícios, voltando a frisar, são exercícios que nem exercícios físicos. A gente precisa fazer com frequência. E esses exercícios, muitas vezes, como eu já disse, dá para às vezes estar fazendo até no carro, às vezes está num congestionamento, ou às vezes está num lugar que está esperando alguém, coisa tipo. Eu, normalmente, quando eu faço meu exercício físico, eu intercalo esses exercícios da visão. Eu, particularmente, posso dizer que a minha visão tem melhorado bastante com relação à questão disso. Eu espero que você que está aí, que usa óculos, e esses exercícios, eles servem para miopia, estigmatismo, catarata, ele serve, que nem eu tinha problema de moscas volante, coisa do tipo, né? Então parecia um tipo de umas mosquinhas, inclusive, eu acho que eu já te frisei, né? Que eu cheguei até ir no oftalmo e ele fez os exames, tal, passou um colírio, mas isso não resolveu nada, passou um medicamento lá, não resolveu nada. E com o exercício sumiu isso, eu não tenho mais esse tipo de problema. E para dirigir, eu normalmente já não, tanto de dia quanto à noite, principalmente à noite, eu precisava de usar óculos, eu já não uso mais. Então hoje eu uso óculos talvez uns 20% mais ou menos do meu dia. Então, normalmente, eu quase não utilizo óculos. Utilizo quando eu vou pegar o celular, que eu preciso, às vezes, dependendo da letra, no computador, às vezes. E outra coisa também, muitas vezes, mesmo no computador, aumentando um pouco as letras, dá, às vezes, para a gente procurar enxergar sem precisar usar óculos. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente pega o óculos pela facilidade que tem o óculos. A gente não quer forçar um pouco mais. Ok? Então procure trabalhar mais a vista, procura trabalhar mais esse tipo de coisa, porque o óculos como eu disse, o óculos é uma muleta na realidade, tá? E cirurgias, normalmente, é a mesma coisa quando a gente faz uma cirurgia do corpo. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia, por exemplo, uma bariátrica, normalmente. O que ele tem que fazer? Quando ele vai fazer a bariátrica, ele tem que emagrecer. Depois que ele fez a bariátrica, ele tem que trabalhar, fazer atividade física, ele tem que manter a alimentação regrada e assim por diante. A cirurgia da vista é a mesma coisa. Porque quando eu fiz, por exemplo, a cirurgia da miopia, no momento lá ela melhorou, mas depois voltou a ter miopia novamente. Por quê? Porque não tratou. Como eu agora, né, aprendo, lá atrás, se eu soubesse na realidade desse exercício e tivesse feito esses exercícios, provavelmente talvez eu nem precisasse fazer a cirurgia da miopia e nem estaria com um problema talvez de óculos hoje.
ok? A própria Tatiane, lá em Jebrael, ela passa essa informação. Então eu estou aqui mais dando alguma dica. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e espero que melhore. Qualquer dúvida que tiver, alguma coisa que eu puder estar ajudando, eu vou procurar passar, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus o abençoe. E melhoras aí.